Primeira aula, nós falamos que Aulus só estava ali, né, nesse capítulo 28, que é o efeitos físicos, nesse local, né, aonde nós teríamos ali a materialização de espíritos, né. Ele só estaria ali, pois esse trabalho era para o atendimento de dois pacientes que precisavam de auxílio médico. Trabalhamos nessa aula sobre a preparação do ambiente para a materialização de espíritos. E o estudo foi baseado na obra Missionário da Luz, capítulo 10, Materializações. Trabalhamos um paralelo para a reflexão sobre o preparo, né, do que temos lá ali no Hospital Espiritual do CETRELV, né? Qual é o preparo, né? O que é, antes de nós chegarmos ali no hospital, para o trabalho, né, no Hospital Espiritual do CETRELV, o que é ali elaborado pela equipe mediúnica, pelos espíritos que preparam o ambiente para esse trabalho, né? Isso aí ocorre durante o transcorrer do dia. Na segunda aula, estudamos a preparação do médium, né, e do médium de materialização. Utilizamos novamente o Missionário da Luz, no capítulo 10, Materialização. Estudamos a influência dos trabalhadores no andamento do trabalho, como um todo, a necessidade de concentração, a necessidade de orientar as pessoas que estão sendo tratadas, para que mantenham seus pensamentos elevados, em preces, voltados na busca pela cura. Traçamos um paralelo para a nossa reflexão referente ao preparo de nós, trabalhadores do Hospital Espiritual do CETRELV, e, logicamente, o trabalho que é ali ofertado àqueles preparatórios, né, para aqueles que vão ali ser atendidos no pronto-socorro espiritual, lá no hospital que nós temos ali na nossa casa, no CETRELV. Na terceira aula, que foi a semana passada, a aula em que Aulus apresentou como se dá a materialização, apresentou as três partes que compõem o ectoplasma, que é utilizado no processo de materialização, a parte A, que é uma parte espiritual, a parte B, que é fornecida em grande parte pelo médium de materialização, mas também é associada à parte fornecida pelos companheiros encarnados presentes no trabalho, e a parte C, que é extraída da natureza, inclusive são os fluidos mais dóceis, né? Esses fluidos associados é que possibilitam a materialização do espírito. A ideia inicial seria a de uma materialização de ordem elevada. O espírito, nesse caso, né, a ordem elevada, o próprio espírito organiza o seu corpo exclusivamente com os elementos essenciais às materializações, ou seja, com a associação dos três elementos que nós já conversamos, sem o concurso do perispírito do médium, sem o concurso do perispírito do médium. Falamos que o ectoplasma fornecido pelo médium de materialização, após os trabalhos, retorna ao médium. Então, a necessidade do ambiente e das pessoas envolvidas estarem em perfeita sintonia, a fim de não trazer eventuais problemas ao médium. Inclusive, citamos um exemplo de uma médium que teve uma interferência durante o trabalho e ali teve alguns problemas relativos a esse processo de retorno desse ectoplasma. Porém, devido à interferência das mentes dos participantes que influenciam definitivamente na combinação dos fluidos, podendo trazer consequências danosas à organização mediúnica do médium, que fornecia a maior parte do material. Nesse caso, como havia essa interferência, como ali entre aspas, plateia, nós estamos ali no ano de 1955, né? Possivelmente em 54, afinal de contas o livro ele foi publicado em 55. Então, esse tipo de trabalho mediúnico, ele tinha uma plateia, né? E essa plateia ali mal comportada, mal orientada, vamos dizer assim, né? Ela não possibilitava, né, que esses recursos do ectoplasma pudessem ali serem utilizados e trazerem ali um resultado positivo, sem que depois, neste retorno desse ectoplasma ao aparelho mediúnico do médium, não pudesse ali trazer prejuízos ao médium. Nós tínhamos ali, como foi descrito, e numa pergunta até que eu achei interessante do Hilário, né, sobre aquelas pessoas ali presentes, né, por que elas faziam aquilo, né, e o Aulus, ele foi muito, vamos dizer assim, producente, né, na sua resposta, né, dizendo que imaturidade, né, eram imaturos.
não tinham ali, não tinham ainda conhecimento, faltava para eles uma maturidade espiritual, faltava ainda desenvolver um pouco mais, né, da maturidade, do conhecimento, para que pudessem ali realmente estarem ali servindo com mais maestria, né, e que assim o trabalho mediúnico tivesse a qualidade, né, que se esperava, né, não só o resultado, mas a qualidade em si de um trabalho de ordem mais elevada, ou seja, de uma materialização de ordem elevada. Porém, mesmo com todos esses percalços, com todos esses problemas, né, ainda assim haveria uma materialização, que ele chamou de materialização vulgar, ou melhor dizendo, né, uma materialização mais simples, né, uma materialização de perispírito. E é esse o ponto em que a gente praticamente ali parou, né? Então ele falou assim, né? Devido a esse problema, teríamos apenas uma materialização de ordem vulgar, simples, né? O espírito iria incorporar, ou seja, utilizar, né, o perispírito do médium colocado em transe. Traçamos aqui novamente uma reflexão sobre o preparo de cada um dos trabalhadores no hospital espiritual. Eu lembro que a gente trabalhou bastante sobre isso, né? A necessidade de conversar com os irmãos em tratamento, explicando a necessidade de concentração no trabalho, a prece para manter a mente livre de pensamentos em desalinhar a proposta. A prece sempre como uma concentração plena no trabalho de caridade como ponto central, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E hoje nós vamos falar exatamente, nós vamos começar trabalhando sobre essa materialização normal, simples, ou como o nosso irmão Aulus nos pontificou, como uma materialização de ordem vulgar, né? Trabalharemos novamente com a influência da plateia, né, dos trabalhadores e dos assistidos. Novamente aqui nós vamos ter uma nova reflexão voltada aos trabalhos realizados lá no Hospital Espiritual do CETRELV, mas agora, nesse nosso término, né, estudo, mais ligados ao imperativo de um trabalho com qualidade. Nós já trabalhamos nas 3 aulas anteriores com a concentração, né, com o preparo do ambiente, com o preparo do médium, com a concentração, com a instrução de todos, e hoje nós vamos trabalhar um pouco mais com a qualidade. O objetivo mais será a gente trabalhar com o imperativo da qualidade. Porém, antes de a gente iniciar os nossos trabalhos, vamos agradecer à espiritualidade, aos nossos guias e mentores individuais, ao guia e mentor do nosso grupo, que, muito antes de estarmos reunidos, proporciona que nós possamos, através do hausto divino, do fluido cósmico universal, estabelecer sintonia que nos permite, mesmo à distância, estarmos ligados, para que nós possamos ser intuídos, inspirados, né? E possamos, assim, compreender, aprofundar um pouco mais os ensinos que o nosso irmão André Luiz, através das mãos do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, puderam nos apresentar, para que nós possamos, enfim, estar trabalhando na mediunidade, com a mediunidade com Jesus. Uma mediunidade que tem como objetivo a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, como perguntado por Kardec, o que Jesus entendia por caridade. Caridade e benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, que nós possamos, em mente, tendo Jesus como modelo e guia, nós possamos nos aprofundar nesses estudos e possamos ser cada vez mais melhores servidores da seara do Mestre Jesus. Possamos trabalhar no nosso hospital espiritual, ali no CETRELV, e possamos, enfim, com qualidade, com amor, com caridade, estabelecer esse trabalho, um trabalho maravilhoso, um trabalho de ajuda, de amparo a todos aqueles que procuram aquela casa. E assim, agradecidos, vamos iniciar os nossos trabalhos na noite de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. A todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Lembro que sem a presença de vocês, nada disso poderia ser realizado. O objetivo desse estudo é de que nós possamos cada vez mais sermos melhores trabalhadores na seara mediúnica, principalmente na nossa casa, ali no CETELV. Nós possamos cada vez mais estarmos ligados aos espíritos que ali trabalham conosco, para que a gente possa servir com qualidade e que os resultados dos nossos trabalhos sejam cada vez melhores. Vou compartilhar com vocês a tela e a gente vai dar prosseguimento a partir da onde a gente parou na semana passada. Nós paramos exatamente acho que um slide adiante deste daqui, que nós estávamos ali retornando, né? Onde nós tínhamos estudado um pouquinho, né, sobre as materializações de ordem superior e a materialização mais vulgar, né? Nós tínhamos utilizado, inclusive, uma obra de apoio, que é a obra Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, né? Eu gosto de lembrar que Martins Peralva, tanto quanto eu, quanto nós, vimos que esse capítulo realmente ele é muito importante. Tanto que na sua obra, Estudando a Mediunidade, Martins Peralva dedica 3 capítulos só para trabalhar com o capítulo 28. De tão importante que ele achou o capítulo, como nós achamos o capítulo, ele dedica 3 capítulos na sua obra especificamente para trabalhar sobre esse capítulo, né? Então, nós tínhamos passado já por esses slides, né? E estávamos exatamente retornando à nossa obra, que é nos domínios da mediunidade. Aulos atendeu a solicitação que era dirigida, né? Óbvio, aqui já conversado com o mentor que coordenava, né, os trabalhos de materialização da noite, sabendo que não ia ser possível uma materialização de ordem elevada, né? Então agora a Aulos iria ajudar nessa materialização de ordem vulgar ou mais simples, né? E auxiliou magneticamente a transferência de certo coeficiente de energias do vaso físico ao corpo perispiritual, que se mostrou vivamente reanimado. O veículo de matéria densa no leito, ou seja, o corpo físico do médium de materialização, o médium que está fornecendo o material, né, desceu a mais profunda prostração. Mas o médium em seu perispírito, ou seja, a projeção, né, ou seja, o médium desdobrado, né, como a gente costuma falar, ou em estado sonambúlico, numa linguagem mais de Kardec, né, evidenciava maior vitalidade e maior lucidez, né? Então, ele estava ali agora, vamos dizer assim, no seu perispírito mais senhor de si, mais senhor de si. Amigos espirituais envolveram-no em extenso roupão ectoplasmático, que para nós, na materialização, ele vai se apresentar como se fosse uma bata branca, né? Cobrindo ali todo o perispírito, né, do nosso irmão. E a enfermeira uniu-se a ele, comandando-lhe os movimentos. Vamos entender essa palavra uniu-se em maneira mental, tá? Ela não, vamos dizer assim, ela não há, vamos dizer assim, uma junção de perispírito com perispírito. Não é bem assim, tá, gente? Ela há uma união mental, né? E nessa união mental, ela agora passa a comandar os movimentos. Ou seja, ele oferece ali de uma maneira como se fosse uma, vamos dizer, uma psicofonia inconsciente, mais ou menos nos mesmos moldes. Ele permite que ele, através do perispírito dele, a nossa irmã espiritual, que é médica, né, possa ali executar os trabalhos que são necessários. O médium, não obstante ausente do corpo carnal, achava-se controlado pela benfeitora, que eu acabei de explicar, a maneira de um médium psicofônico, só que aqui como se fosse inconsciente. Ele deixa de maneira dócil, né, a linguagem que Kardec usa, né, de uma maneira dócil,
que ela possa ali utilizar dos recursos, né, do perispírito dele para ali exercer essa atividade médica, né? Diferenciando apenas pela roupagem singular estruturada com apetrechos ectoplasmáticos e imprescindíveis à permanência dele no recinto. Eu frisei, né, esse imprescindíveis à permanência dele no recinto, exatamente porque nós sabemos que o recinto, as pessoas ali do recinto, através dos seus pensamentos, elas estão ali emitindo, né, vibrações que causam desequilíbrio nesse ectoplasma, nessa composição que dá essa forma, que dá, vamos dizer assim, essa tangibilidade desse nosso irmão. Ele vai se tornar ali tangível, ele vai ser visível por todos. Mas ele precisa de alguns apetrechos, né, de alguns equipamentos que possivelmente foram interligados a esse processo, para que ele possa garantir mais essa, vamos dizer, esse período de tempo em que ele vai se mostrar ali tangível, ele vai se mostrar ali visível, né? Onde explodiam pensamentos perturbados e inquietantes. Vendo-o caminhar inseguro, abraçado pela enfermeira que o movimentava para o serviço assistencial, Hilário, sussurrando, falou para o nosso orientador. O médium está consciente durante o fenômeno? E a resposta de Aulus não poderia ser diferente. Fora do corpo, sim. Ou seja, como perispírito, nós podemos até lembrar que aqui o nosso irmão Aulus havia feito uma projeção magnética para que ele, em perispírito, tivesse ali um pouco mais de consciência, tivesse mais cônscio do trabalho que ele precisaria ali estar fazendo. Ou seja, como perispírito, sim. Vamos entender o seguinte, nós somos espíritos, nós somos aquela centelha divina, na linguagem que nós encontramos ali no Livro dos Espíritos, quando ali procuram descrever o que seria o espírito, né? Essa centelha divina. Só que essa centelha divina, ela possui um corpo mental. Esse corpo mental, ele é a matriz formadora do corpo perispiritual. E o corpo perispiritual é a matriz formadora do corpo físico. Quando ele se desdobra, ele deixou o corpo físico dele ali prostrado em profundo sono, né, naquela cama, naquele local, naquela sala, né, uma sala separada. Com o seu perispírito, ele foi até o local onde estavam ali as duas senhoras que seriam atendidas. Ele teve uma aproximação de um outro espírito que é uma médica, é uma enfermeira, que vai trabalhar sobre as duas assistidas. Ela estará interagindo junto com ele em espírito. Porém, ele vai ter recordações, ele vai guardar tudo o que está acontecendo, aonde? Lá no espírito. É o espírito que é o ser pensante. O ser pensante é o espírito. Então, no seu perispírito, ele vai ter acesso a tudo aquilo que está armazenado nele, como espírito. Lembrando que o perispírito é a roupagem do espírito no mundo perispírito, no mundo espiritual. Portanto, o espírito, ele tem consciência disso. E ali o perispírito, ele usa do acesso a esta consciência do espírito, que é ele, e ele tem essa consciência. Agora, o corpo físico guardará lembrança disso? Não. O corpo físico não pode guardar lembrança disso porque não há ligações sinápticas. Nós não fizemos as ligações no cérebro que possibilitem que aqui eu consiga acessar isso. Mas pode haver algumas coisas fragmentadas? Depende. Algumas vezes pode haver fragmentos. É a mesma coisa quando nós sonhamos, lembram? A gente já estudou isso, o sono e os sonhos, né? Kardec, inclusive, estuda muito isso no Livro dos Espíritos, e há outros estudos dentro das obras clássicas. E nós sabemos que, quando nós estamos dormindo, nós deixamos o nosso corpo físico e saímos com o nosso perispírito. Nós entramos naquilo que nós chamamos de desdobramento, ou estado de emancipação da alma. E aí, nós fazemos diversas coisas no mundo espiritual. Nós recordamos de tudo quando nós acordamos no dia seguinte? Normalmente não. Normalmente alguns fragmentos. Mas é possível fazer com que nós recordemos de algumas passagens?
Sim, nós estudamos no livro Libertação que existem processos magnéticos que podem ser realizados ali na espiritualidade, a fim de fortalecer algumas ligações sinápticas e que possam ali, quando a gente acordar, aquelas ligações nos trazerem as recordações necessárias, mas que isso não interferiria na nossa tomada de decisão, no nosso livre-arbítrio. Isso é natural, nós já estudamos todo esse processo. Portanto, essa resposta não é para nós, de maneira nenhuma, algo absurdo. Ela está totalmente dentro daquilo que a gente já estudou dentro da doutrina espírita. Ela é algo bastante sedimentada. Ou seja, fora do corpo, sim, mas possivelmente, a palavra possivelmente é linda usada por Aulus, não guardará qualquer lembrança, logo regresse ao corpo físico. Possivelmente. Por quê? Já falei algumas vezes, como nós, quando estamos sonhando, né? Algumas coisas retornam pelo cordão de prata e ali fazem algumas ligações singelas. E que algumas vezes, ao acordarmos, a gente refaz e fortalece essas ligações de maneira que elas fiquem mais sólidas na nossa construção física. E algumas vezes a própria espiritualidade se incumbe e magneticamente forçar com que essas ligações ali, parte delas, sejam formadas para que quando a gente acordar, a gente tenha aquela parte necessária para que a gente possa ali, de maneira livre, ter a nossa tomada de decisões, o nosso livre-arbítrio. Mas com aquilo que normalmente um anjo da guarda nos fala, né, nos inspira, nos intui, né, e deixa a nossa liberdade para que nós possamos seguir o nosso caminho. Então, a ideia da resposta é precisa, totalmente dentro daquilo que se esperava para esse tipo de trabalho. Meu colega ainda aventou. Vemo-lo alcançar com indumentos materializados e sob a orientação da enfermeira amiga. Entretanto, caso alinhe nessas condições qualquer desejo menos digno, pode interferir no trabalho prejudicando? Não poderia ser diferente a resposta, né? Perfeitamente, né? A gente já até estudou sobre isso quando falou que esse ectoplasma, né, que o nosso irmão está fornecendo, é como se fosse mãe e filho, né? O ectoplasma é como se fosse parte dele, né? E então os pensamentos, os desejos dele, ele com certeza pode, e as interferências podem ser de todas as formas, né? Então, perfeitamente, disse Aulus. Ele está sob controle, mas não controle não significa anulação, ele não está anulado. Qualquer impulso infeliz do nosso companheiro correrá por conta do serviço. Daí a inconveniência das atividades dessa espécie sem alto objetivo moral. A figurinha ao lado ela dá uma ideia bem interessante sobre isso. Nós estudamos Mediunidade sem Jesus lá no livro Libertação, né? E nós vimos que sim, há essas interferências, e isso é tudo possível, sem nenhum problema, né? Lógico que aqui, esse nosso irmão, ele está ali mais imbuído nesse trabalho, com um trabalho de mais qualidade, ele é mais cônscio, né, do que ele está ali preparado para realizar. Então, ele não está interferindo, né? Mas a pergunta de Aulus a pergunta de Hilário é muito importante para nós, né? O medianeiro das curas, enlaçado, ou seja, envolvido pelas entidades generosas, alcançou o estreito aposento, exibindo a roupagem delicada, semelhante a uma túnica luar, emitindo prateada luz. No entanto, à medida que varava a atmosfera reinante no recinto, onde estavam os assistentes, nós vimos já com pensamentos totalmente distônicos, né, do trabalho, né, a claridade esmaecia, chegando a apagar-se quase de todo. Ou seja, havia um desequilíbrio muito grande de energias, né, e o ectoplasma ali perdia densidade, ele se tornava impróprio, né, para esse tipo de trabalho, né? Então era realmente algo bastante complexo, né? Não era fácil. Infelizmente, os nossos irmãos ali que estavam presentes no trabalho, eles não ajudavam em nada. Na verdade, eles prejudicavam o trabalho, né? Diante do nosso olhar indagador, o assistente esclareceu. A posição neuropsíquica dos companheiros encarnados que nos compartilham a tarefa no momento não ajuda. Nós já vimos isso, né? Absorve-nos os recursos sem retribuição. Não estão em oração, não estão em prece, estão ali pensando mais em si próprios, né? Estão
ali presos ao interesse pessoal, que é a raiz do orgulho e do egoísmo, que nos indenize de alguma sorte. A despesa de fluidos laboriosamente trabalhados, e olha, e como nós já vimos, né? A convite do orientador, penetramos a sala, ou seja, percebam que, na verdade, as figuras do projeto Imagem, elas colocam tudo num único ambiente, mas são 3 salas separadas. É uma sala onde está ali aprisionado o médium, que fornece o ectoplasma, que é o médium que está fornecendo esse material plasmático, né? Para que possa ali haver o efeito físico, a materialização dos espíritos, né? Temos a sala onde estão as duas senhoras que vão ser assistidas e que tem toda uma plateia, né? Que é nós vimos aqui que é o nosso grande problema para esse trabalho. E temos uma outra sala, que nós vamos ver um pouco adiante, que é onde tem um fogão elétrico com uma panela de parafina derretida. Nós vamos ver para que tem essa sala. São 3 salas separadas. Por isso que nós vemos aqui, normalmente eles falando que há um intercâmbio de sala. Nós vimos que o médium que está prostrado profundamente numa sala, o perispírito dele vai para outra sala, né? No slide anterior, nós vimos isso, e nós notamos ali que agora o Aulus está convidando o Hilário e o André Luiz para sair da sala onde está ali o médium prostrado, né, o corpo físico fornecendo o ectoplasma, para que eles adentrem a sala onde vai ser ali feito o trabalho de cura, né, onde vai ali a enfermeira espiritual, através da materialização do espírito do médium, vai poder fazer os trabalhos de cura nas 2 irmãs que vão ser atendidas. Por isso que eles voltam para a sala onde ficavam os encarnados. Nós precisamos aqui entender que nós estamos trabalhando com 3 ambientes, tá? Porque a ideia, quando foi desenhado pelo Projeto Imagem, parecia que é um ambiente só. Só que aquilo é uma ilustração, apenas uma ilustração. E o livro nos dá uma ideia um pouco mais precisa do que é que está acontecendo. Efetivamente, escuras emissões mentais esguichavam contínuas, entrechecando-se de maneira lastimável. Os amigos ainda na carne, mas nos afiguravam a crianças inocentes. Nós, infelizmente, tá? Ainda estamos nessa condição. 1955, eu acredito que se hoje fosse feito um trabalho desse tipo, uma plateia como era em 1955, com convidados ali, eu não tenho muitas dúvidas que o resultado seria muito parecido com esse, porque realmente é um trabalho, como hoje nós falamos, se fosse ser realizado hoje, seria um trabalho estritamente fechado, né? E com pessoas estritamente preparadas para esse tipo de trabalho, para que pudesse realmente a gente encontrar aí uma materialização de ordem elevada. Lógico, hoje em dia nós não precisamos mais desse tipo de trabalho, né? Nós já passamos, né? Nós já avançamos essa etapa, mas é algo para nós ainda meditarmos a necessidade de nós estarmos preparados e imbuídos para um trabalho de qualidade, para que nós possamos ali realmente ajudar, né, para que nós possamos ali servir, né, e também não prejudicar, né, o médium que fornece esse material ectoplasmático, né. Óbvio que é um tempo diferente, mas as ideias nos trabalhos que nós executamos hoje em dia, os trabalhos eles seguem os mesmos moldes, tá? E mesmo não tendo esse ectoplasma denso, uma materialização de espírito, nós continuamos trabalhando com os mesmos o mesmo ectoplasma, e se nós desejamos realmente ter qualidade, ter um trabalho realmente de resultados eficientes, a gente precisa prezar por tudo isso que aqui nos está sendo passado, por todos esse ensinamento que nós estamos passando, né? Pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas, no aparente silêncio em que se acomodavam irrequietos. Deviam estar cantando, né? Como a gente viu no começo, né? Mas, pelo jeito, a música, agora, com as aparições, né? As coisas ficaram mais... E a música deu lugar aos pensamentos inadequados, né? Exigiu a presença de afeições desencarnadas sem cogitarem da oportunidade e do merecimento imprescindíveis. Vimos isso já, né? Criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes de experiência vulgar. A figurinha ela é bem clara nisso. O concurso dos amigos espirituais
era ali recebido não como uma gentileza dos benfeitores, mas como um espetáculo fútil, infelizmente. Infelizmente. A ser obrigatoriamente elaborado por servos anônimos. Triste isso, né? Ainda assim, os obreiros do nosso plano ofereciam o melhor pelo êxito da tarefa. Afinal de contas, nós estamos ali por um propósito muito maior, que é a cura, que é a cura, que é aquilo que a gente realmente está realmente trabalhando. Hoje nós trabalhamos muito no CETRELV por isso, né? O nosso trabalho, o nosso êxito da tarefa é exatamente alcançar a cura, né? A enfermeira devotada socorreu as doentes aplicando-lhe raios curativos. A figura ela é muito interessante, porque vocês vão ler ali, ver ali o perispírito, aquela parte esbranquiçada, é o perispírito do médium, né? Que está ali se mostrando tangível e materializado, ele é tangível, ele está materializado, está vigível, ele pode ser até ali tocado, né? E vocês percebem que o rosto, né, é o rosto da enfermeira. Porém, as mãos do médium, é as mãos do perispírito do médium, é as mãos masculinas e um rosto feminino. Nós não podemos esquecer aqui de maneira nenhuma que isso está perfeitamente dentro daquilo que nós estudamos dentro da doutrina espírita. Ou seja, nós sabemos que o perispírito ele é extremamente plástico. Ele pode assumir diversas condições, diversas estruturas. Nós podemos, lógico, é necessário a gente ter desenvolvimento para isso, né? Mas nós podemos nos mostrar da maneira como nós nos desejamos, como nós nos sentimos melhor no mundo espiritual. Exemplos. O próprio Emmanuel, ele se mostra normalmente na figura que para ele é a mais, vamos dizer assim, que mais lhe chama a atenção, que mais lhe marcou na sua vida, que foi quando ele teve um encontro com o Cristo. Então, normalmente, ele se apresenta como o senador romano, inclusive numa roupagem, né, numa roupa, né, que é uma toga de um senador romano. Isso é muito comum, né? A gente ouve e vê muito a respeito disso. E nós vimos também a maleabilidade do perispírito, e como ele pode ser ali, a partir de um processo hipnótico moldável, né? Quando nós estudamos no livro Libertação a licantropia. Lembram como o nosso irmão ali, o Gregório, ele, através de um hipnotismo mental, ele faz o perispírito de uma senhora se transformar numa loba? Isso é muito comum. Então, o perispírito ele é muito plástico. Ele pode ser moldado tanto pelo espírito, ou pode ser moldado por mentes que ali são superiores a ele, que o estejam senhoreando-lhe, que estejam ali, de certa maneira, até subjugando-lhe. Nós vimos isso. Então, tudo perfeitamente dentro daquilo que nós estudamos, dentro da doutrina espírita. Essa figura está perfeitamente coerente, né, e totalmente sedimentada em tudo que nós aprendemos, sem nenhum problema. É um perispírito que se apresenta de forma tangível e que ali, através da enfermeira, está fazendo o processo, está ajudando, né, com raios curativos as nossas irmãs que estão ali passando por tratamento. Totalmente dentro daquilo que a gente estuda na doutrina espírita. Várias vezes deixou o recinto, ou seja, esse nosso irmão ali materializado, ele atravessava para outra sala e retornava, né? Porquanto a simples aproximação dos pensamentos inadequados que lhe senhoreavam as vibrações, toda a matéria ectoplasmática se ressentia, né? Ele começava ali ficar não tangível, né? Não tinha mais tangibilidade, né? Ficava perdendo a tangibilidade, obscurecendo-lhe ao bombardeio das formações mentais nascidas da assistência, né? Essa assistência é complicada. Essa foto do projeto Imagem, ela traz exatamente aquilo que eu já na anterior já havia chamado a atenção, né? Olhem, as mãos são as mãos do médium, tá? Então ali foi feito esse trabalho exatamente para duas coisas, né? Mostrar que nós temos um espírito ali trabalhando, associado ao perispírito do médium, como se fosse uma transfiguração. Então, eu não posso usar essa palavra, porque essa palavra transfiguração, normalmente, ela é de cunho mediúnico e ela é utilizada aqui no ambiente mais material. Mas ela pode ser utilizada também no ambiente espiritual, se nós associarmos
aquela transfiguração que nós vemos ali no Monte Tabor, né? Jesus se mostrando, né, efetivamente, né, na sua beleza espiritual, na sua grandeza espiritual, né? E aqui a gente vê essa transfiguração, né? Ela é bem patente, né? Ela é muito ali presente, né? E isso, de certa maneira, era para chamar a atenção daqueles que estavam ali no recinto, né? Mostrando, né, que ali nós tínhamos um processo duplo. Nós tínhamos ali o perispírito, né, do nosso irmão presente, e tínhamos ali um espírito se manifestando através desse perispírito. Uma associação muito interessante, e é chamada, gente, de materialização vulgar, né? As de ordem elevadas, a nossa irmã, ela teria as mãos dela, né, a aparência dela, o corpo dela, como nós vimos já em alguns exemplos ali, por exemplo, a da Kate King, né, de William Crookes, né, que é uma materialização das mais vibrantes, né, porque você vê perfeitamente ali um espírito materializado, tangível, né, e você consegue ali ver, tocar, você tem conversar, né? Ele se expressa, como ela aqui, né? Ela está ali trabalhando e as pessoas estão ali vendo, né? É bastante interessante esse processo. Terminado o que foi o trabalho medicamentoso, um risonho companheiro de nossa esfera tomou pequena porção das forças materializantes do médium sobre as mãos e afastou-se. Pequena porção de forças materializantes. Estamos falando aqui do ectoplasma, né? Dessa associação de fluidos, né? Que foram utilizados para a materialização de espíritos, né? Para trazer daí a instante algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados no intuito de sossegar-lhes a mente excitadiça. Interessante, né? Porque sossegar as mentes, né? A ideia da figurinha é muito interessante. Só que, gente, essa é uma figura ilustrativa do projeto Imagem. O irmão ali não existe, tá? Ele não está visível, eles não estão vendo aquele irmão. Eles estão vendo apenas as flores que estão flutuando, estão vindo ao encontro deles no ambiente e que normalmente ali são depositadas no colo das pessoas, as pessoas pegam elas no ar, no ar. Aquela ilustração mostrando o irmão ali, ele não está visível, tá, gente? Ele não está materializado. Seria uma materialização de ordem superior. Nós já falamos que isso não vai ocorrer. Então, a ideia do projeto Imagem é apenas trazer que, olha, ele foi buscar essas flores lá fora, essas flores efetivamente existem, ele foi lá, colheu essas flores em algum lugar e as trouxe para cá. Isso é chamado de fenômeno de transporte. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, nós vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona esse fenômeno de transporte. Para a gente entender um pouquinho melhor esse fenômeno de transporte, existe um livro, eu não vou me aprofundar nesse livro, eu vou deixar para depois vocês lerem. Inclusive, a gente já usou parte desse livro, já usamos uma parte desse livro. A parte que trabalha fenômeno de transportes nesse livro está no capítulo 9 em diante. Nós já usamos o capítulo 6 desse livro. Fenômenos de transporte, Ernesto Bozano, recomendamos a leitura dessa obra. Essa obra realmente é muito boa, tá, gente? E eu dividi essa obra em 3 partes, né? São 3 aprofundamentos que falam a partir do capítulo 9 até o final, que ele trabalha com fenômenos de transporte. Então, após todos os fatos examinados neste livro, Fenômenos de Transporte, a que conclusão chegou o Bozano quanto à produção dos transportes? Isso está no finalzinho do livro. Ao final dessa obra, Bozano reiterou sua convicção que os transportes se produzem por força do processo quase instantâneo de desintegração e reintegração do objeto transportado. Desintegração e reintegração do objeto transportado. Processo que algumas vezes assume forma inversa, como a desintegração e reintegração de um furo nas portas ou nas paredes. Ou seja, uma parede que tinha um furo, de repente não tem mais o furo, e daqui a pouco volta a ter o furo de novo. Ou seja, o processo pode ser inverso. Fenômenos de transporte está na página 112 e 113, tá? Eu vou citar as páginas de onde eu tirei. Bem, nos transportes há sempre atuação de espíritos. Será? Nós vimos aqui uma atuação de um espírito. Não. Não.
Existe transporte anímico, fenômeno de transporte anímico, tá? Segundo Bosano, parte dos fenômenos tem origem em um ato de vontade da personalidade subconsciente do próprio médium. Ou seja, o próprio médium ali, que ele poderia... Lembram que foi perguntado para o Aulo se o médium poderia interferir nos trabalhos, se ele não tivesse um avanço moral, se ele poderia, de certa maneira, estragar os resultados e tal. E o que o Aulo falou? Que sim, que ele poderia, né? Então, existe também o fenômeno de transporte anímico. Desde que o médium ali desejasse fazer isso, ele poderia ele mesmo, animicamente, fazer esse trabalho, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E desde que ele também soubesse. Não é só questão de desejo, né, gente? Precisa saber fazer isso, né? Saber fazer isso, né? Do subconsciente do próprio médium. Enquanto o outro, tanto só se aplica com intervenção dos espíritos. Na mesma obra, da página 117 a 120. Nós estamos vendo aqui um processo feito apenas por espíritos, que ali, como nós colocamos, né, o médium ali, ele é dócil a esse tipo de trabalho. C. De todos os fatos descritos na obra, né, do nosso Ernesto Bosano, qual para ele foi o mais marcante? Eu achei interessante trazer isso, porque ele estuda diversos, né? Mas tem um, gente, que realmente é só a gente ali lendo e sabendo que isso foi um estudo científico e que tinha um monte de gente presente para a gente realmente falar assim, puxa vida, realmente fenômeno de transporte é algo muito interessante e que no futuro vai ser algo muito útil para nós, muito útil mesmo. Por enquanto, ainda nós não temos capacidade para senhorear esse tipo de trabalho, então, aquele não ali em cima, na B, eu diria que, por enquanto mesmo, é muito difícil do próprio médium ter condições de fazer o trabalho por conta própria, tá? Então, futuramente, quem sabe, tá? No livro, o Bosano, ele percebe que algumas vezes o médium consegue fazer algumas pequenas coisas, alguns pequenos fenômenos de transporte, como transportar, tem um caso desse ali, transportar um livro de uma sala para outra. Não é algo anímico que, segundo o Bosano, é possível do próprio médium realizar, deles que ele saiba. Mas esse ser é muito interessante. Foi o transporte do menino Paulo, um menino, tá? Então, com 9 meses, levado da sala das sessões onde dormia, em sua caminha de ferro, para um quarto contíguo, no momento em que o grupo se havia retirado da sala para cear noutro recinto. Ao retornarem à sessão, eles viram a criança acocorada, né? Ou seja, de cócoras, né? Perto de uma cadeira, no meio do quarto, com os olhos fechados e choramingando de sono. Na obra citada, nas páginas 122 e 123. Como eram muitas pessoas presentes, né? A gente realmente ali tem essa certificação, né? De que realmente foi um processo de transporte ali muito interessante. Por que eu falei, por que eu citei esses 3 pontos importantes da obra? Porque eles vão nos ajudar na compreensão no que o Aulus vai explicar para a gente agora, né? Porque, afinal de contas, nós vamos retornar e o Aulus vai explicar para a gente o fenômeno de transporte e nós vamos ver que está perfeitamente dentro dos estudos científicos que nosso irmão Ernesto Bosano realizou. Tudo perfeitamente dentro daquilo que se espera de todo o trabalho realizado, não só por Kardec, mas por todos os estudiosos da época de Kardec e que estudaram esse tipo de fenômeno, né? Calmando-nos a curiosidade, Aulus esclareceu. É transporte comum, desculpa, né? Comum, né? Nada de comum, né? Realizada com reduzida cooperação das energias medianímicas. Nosso amigo designou com a destra, com a mão direita, o emissário das flores apenas tomou diminuta quantidade da força ectoplasmática, formando somente pequeninas cristalizações superficiais do polegar, lógico, do perispírito do nosso irmão, e do indicador, em ambas as mãos, a fim de colher as flores, trazendo-as até nós. Olha só, que interessante, né? E ele continua. É importante observar, disse Lari, a facilidade com que a energia ectoplasmática atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da parede. E o Aulus, sim. Né? Lembram que na figurinha do projeto Imagem aparecia ali
o espírito que não é visível, tá? Ele não é tangível, ele não é visível, né? Mas apareciam as flores, né? E elas atravessaram a parede, né? É como se as flores atravessassem a parede e entrassem na sala, naturalmente. Elas aparecem, né? Na verdade, elas quando estão atravessando a parede, elas estão desmaterializadas. No momento que ela entra na sala, através da vontade e do conhecimento que esse nosso irmão ali, o risonho irmão possuía, ele materializa as flores novamente. Então, é um processo de desmaterialização e materialização, natural para eles, totalmente natural. Comentou o instrutor, sim, o elemento sob a nossa vista é extremamente sutil e, aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada afeição dinâmica. Ou seja, no mundo espiritual, esse tipo de processo de materialização e desmaterialização é algo para eles, ali naquele grupo, algo muito conhecido, né? Já de bastante conhecimento. Ao lado, eu coloquei essa foto porque eu acho importante a gente pensar nesses dois processos. Essa médium, Elizabeth de Esperance, com o vaso de lírios materializado no início do século XX. Após 15 dias, ele desapareceu. Vejam bem, essas eram flores materializadas. Isso não é flor transportada. Esse vaso, eles são de flores que, segundo as descrições que a gente encontra, inclusive na obra que você encontra na internet, da onde eu tirei essa figurinha, você encontra descrições das flores que eram materializadas nesse tipo de trabalho. Você não via, você percebia ao toque, né, porque elas são tangíveis, né, que elas são compostas de uma matéria um pouco diferente de uma flor. Elas são uma matéria que tem uma certa, entre aspas, eu vou usar a palavra que tem lá, né, meio gordurosa, e que é de uma aparência diferenciada das flores naturais que nós encontramos aqui no mundo físico, né? Elas são belas, elas têm uma estrutura muito bonita, mas elas têm um toque, né? Um toque ao nosso toque, elas são diferentes. Elas têm uma composição um pouco diferenciada, né? E é óbvio, por ela ser uma materialização, é difícil de você manter aqui no mundo físico que ela seja uma materialização perene, que ela dure. Poucos, né, têm esse tipo de capacidade. Um médium que eu sei que possuía esse tipo de capacidade de materializações perenes, ou seja, duráveis, ele materializava coisas que definitivamente agora pertenciam ao mundo físico e estavam estruturadas no mundo físico, que eu me lembro, que nós inclusive tivemos estudo dele lá no CETREVO, foi Satya Sai Baba, né? Satya Sai Baba, ele fazia esse tipo de materialização, materializações de objetos, né, que eram realmente tangíveis e ficavam, né, perenes, né, eles não desapareciam depois de um determinado tempo e eles eram de composição mais próxima, né, ou praticamente de composição idêntica aos objetos que nós possuímos aqui no mundo físico, né? Então, quem quiser depois se aprofundar um pouquinho, pode procurar na internet essas descrições dessas materializações que eram ali realizadas com, nossa, uma facilidade incrível pelo nosso irmão, o Swami Satya Sai Baba. E aí continuam as perguntas do Hilário, né? A pergunta do Hilário, ela vai exatamente ao encontro daquilo que nós estudamos ali com Bozano, né? Quando ele fala da criança, né? E aí a pergunta do Hilário vai nesse sentido, né? E se fosse o médium um objeto de transporte? Transpassaria a barreira nas mesmas circunstâncias? A figurinha ali ao lado, ela está dando essa ideia, né? E a resposta deveria ser exatamente sobre os estudos que foram feitos pelo Ernesto Bozano, ou seja, perfeitamente, sem dúvida, né? Desde que esteja mantido sob o nosso controle, ou seja, precisaríamos ali desmaterializar o médium, né? Materializar ele no outro lugar, como fizeram com a criança de 9 meses, né? Mantido sob o nosso controle intimamente, associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, cônscios, cientes da responsabilidade que assumem. Olha que interessante, né? Ou seja,
para, no mundo espiritual, 1955, 54, né? Mais ou menos por volta dessa época, né? E esse tipo de desmaterializar e materializar é algo para eles já conhecido. Estamos no século XXI e ainda, estamos bem longe desse tipo de coisa, tá, gente? Ainda estamos caminhando. E sorrindo, Aulus fala: você não pode esquecer que as flores transpuseram o tapume de alvenaria, penetrando aqui com semelhante auxílio, ou seja, desmaterializou e materializou, de idêntica maneira. Caso encontrássemos utilidade num lance dessa natureza, um instrumento, ou seja, um médium, que nos serve de base ao trabalho, poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade, ou seja, eles poderiam tirar o médium de dentro daquela sala e transportar para outro lugar, se isso fosse realmente algo útil, né? Que fosse de utilidade, né? Não era o caso, óbvio, né? E aí ele faz para nós uma lembrança importante, que hoje, na época, era um pouco mais difícil, mas hoje para nós é algo já mais claro, né? As citadelas atômicas em qualquer construção da forma física, ou seja, no mundo físico, não são fortalezas maciças. E hoje nós sabemos, né? Nessa época do livro, o átomo era praticamente indivisível, né? E hoje nós sabemos que tem ali 13 partículas, né? Fora o que a gente ainda não sabe, né? Qual acontece em nossa própria esfera de ação. O espaço persiste em todas as formações, e através dele os elementos se interpenetram. A figurinha ao lado ela dá uma ideia bem interessante, porque você tem ali o núcleo, né, onde você tem prótons e nêutrons, e tem os elétrons orbitando ali em volta, né? E o espaço entre o núcleo e os elétrons orbitando? Um espaço gigantesco, né? É muito grande, né? Lógico que para nós, esse espaço é praticamente inabsorvível. Você não consegue nem observar de tão próximo, né, que é isso, né? Ele é realmente algo muito pequeno, né? É muito difícil de você observar esse tipo dessa órbita, né, desses elétrons, né? Nem sei se é possível fazer essa observação, mas para eles esse espaço é gigantesco, é gigantesco. Isso que eles estão querendo dizer, olha, para vocês ainda, esse processo ainda está um pouco distante, vocês ainda estão um bocadinho distante desse tipo de situação, mas põe na cabeça de vocês que há grandes espaços vazios ali e que aqui no mundo físico é possível interpretar essas coisas aí com certa facilidade, tá? Com certa facilidade. E aí ele vai um pouco além, né? Chegará o dia que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas, ou seja, os corpos físicos, né? Ou qualquer outro objeto, né? Com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-las. A figurinha ao lado eu tirei da série Jornada nas Estrelas, né? E que nós temos ali o teletransporte, né? Gente, nós estamos ainda bem longe disso. Eu até perguntei para a inteligência artificial, né, o que ela pensava, né, a respeito da tecnologia para a desintegração e integração, né? E a resposta que ele nos colocou foi o seguinte, né? Até hoje, 6 de junho de 2023, não existe tecnologia ou compreensão científica que permita desmaterializar completamente um objeto e materializá-lo novamente em sua forma original. Na ciência atual, século XXI, a matéria é composta por átomos e partículas subatômicas. Já hoje nós entendemos o que são essas partículas subatômicas. Para desmaterializar um objeto, seria necessário desfazer todas as interações entre essas partículas de maneira controlada, preservando sua informação e estrutura. Em seguida, seria necessário recriar todas essas interações para materializar o objeto novamente em sua forma original. Esse processo exigiria um conhecimento e controle extremamente avançados sobre a física e as leis fundamentais do universo, e que está muito além da tecnologia que nós temos atualmente. Essa resposta foi nos oferecida pela inteligência artificial, né? Eu perguntei para o chat GPT sobre materialização e desmaterialização. Portanto, tudo que a gente ouvir por aí, vai com calma, como ele colocou no final, né? A nossa tecnologia ainda não está muito, muito distante desse processo. E aí, continuando, né, fechando esse parênteses, né, do chat GPT que está aberto aqui ao lado, vamos continuar.
Logo após, os amigos presentes, sempre interessados em acordar os irmãos encarnados para as realidades do espírito imortal, né, acomodaram o médium religando-o ao corpo carnal. O rapaz esfregou os olhos sonolento, contudo, sobre a atuação de passes calmantes, arrojou-se novamente a uma hipnose profunda, né? E agora nós vamos partir para uma outra parte que é muito interessante. Essa figura do projeto Imagem, na verdade, esse fogareiro, esse fogão com esse balde de parafina, ele está numa outra sala, que não é a mesma sala que está o médium e que não é a sala onde está o atendimento das pessoas, né? São 3 salas contíguas ali, né? E a ideia do projeto Imagem, na verdade, aqui é apenas nos dá uma ideia visual do que poderia estar ali acontecendo, né? Forças ectoplasmáticas recomeçaram a surgir das narinas e dos ouvidos, revitalizadas e abundantes, né? Obviamente aqui é uma ideia, né? Então, o nosso irmão ali prostrado, né? Ele está fazendo essa doação novamente, ele entrou nessa doação de ectoplasma denso, né? Para essa materialização de espíritos, né? Numa sala parte que não é a sala onde está o público, e, obviamente, nessa sala a parte mais restrita, não tem a presença de ninguém nessa sala, a não ser o balde de parafina, né? Ele absorve esse ectoplasma e ele vai ali deixar algumas formas para que a gente possa ali ter, vamos dizer assim, provas, né, contundentes da materialização desses nossos irmãos. Óbvio que a figura também tem uma certa deficiência, o ectoplasma ele sofre, né, o efeito da lei da gravidade, então ele estaria sobre um processo de escorregamento, né, ondulatório, né, sobre o corpo do médium, e ele ali seria recolhido para esse tipo de trabalho, né? Então, a figurinha em si é só para nos dar uma ideia, mas a gente precisa ir fazendo os acertos, né, de acordo com aquilo que a gente já vai aprendendo no nosso estudo, né? Alguns companheiros passaram o compartimento vizinho, lembra que eu falei que são 3 compartimentos separados, né? Por isso que eu quis deixar isso muito claro, né? Porque a ideia do projeto Imagem, ela está parecendo que está tudo num ambiente só, mas não são ambientes separados, e se fosse tudo num ambiente só, essa materialização ela sofreria as mesmas consequências de atavismo, de problemas, né, que nós vimos na materialização da enfermeira. Por isso que ela está num quarto contíguo, separado, né? Nesse aposento, sob o pequeno fogão elétrico, grande balde de parafina fervente, requisitávamos a atenção dos espíritos, né? Um amigo de semblante simpático cobriu a destra, a mão direita, com a pasta dúctil, ou seja, com o ectoplasma ali fornecido pelo médium, que manava fartemente do médium e materializou as mãos, né, com perfeição. As mãos aparecem de forma tangível, né, e visível, né, e ele mergulha as mãos na parafina. Logo após a parafina, mergulhando-a logo após na parafina, deixando os componentes da reunião o primoroso molde como lembrança. Por quê? Logo após ele retira as mãos para fora, né? E ali ele apoia, né, sobre ali uma mesinha ao lado, e a mão ela se desmaterializa, né? Porque o próprio ectoplasma ele retorna ao médium, a materialização ela se desmaterializa e fica ali a luva perfeita. Ou seja, seria impossível de alguém retirar as mãos de dentro da parafina sem quebrar a luva. A luva fica perfeita, totalmente perfeita. Isso é impossível de ser reproduzido a não ser dessa maneira. Aqui ao lado nós temos algumas dessas mãos, né, que foram deixadas, né, luvas e parafinas obtidas de uma sessão de materialização realizadas na casa do senhor João Alfredo de Mendonça entre 1938 e 1941. Isso vem dos arquivos da FEB. Os arquivos da FEB são riquíssimos nesse tipo de mãos, flores, você encontra inúmeras coisas que foram ali mantidas pela FEB. A nossa irmã Ana Prado, que é de Belém do Pará, também deixou diversos desses trabalhos que foram ali deixados pelos espíritos nas sessões de materialização que ela ali promulgava, né? Inclusive algumas materializações
feitas pela Ana Prado, já a gente discutiu na aula passada, isso é muito bem documentado pela FEB, procurem na FEB que vocês vão encontrar ali documentos e vão encontrar materializações, fotos de materializações de ordem superior, que a nossa irmã Ana Prado conseguia ali trazer espíritos que se materializavam, não era o perispírito dela, como no nosso caso, uma materialização vulgar. Não, algumas das materializações que foram ali presenciadas, né, da Ana Prado, são materializações de ordem superior. Uma jovem que nos saudou cordial trabalhou igualmente o ectoplasma, modelando 3 flores, que submersas no vaso ficaram depois em mesa próxima, para os assistentes, à maneira de doce recordação daquela noite de tolerância e carinho. Isto não é fenômeno de transporte. Nós estamos falando aqui de flores materializadas, como daquele vaso daquela mulher. Por isso eu quis fazer bem aquele vaso, para que a gente voltar na mesma estrutura. Nós estamos falando de flores materializadas. Elas foram ali trabalhadas pela nossa irmã, chamada de florista, né? E ela faz essas flores com o ectoplasma, mergulha na parafina, e essas flores, elas depois se desintegram. O ectoplasma retorna ao aparelho mediúnico. Então, deixam ali perfeitas as flores. É impossível de você fazer esse tipo de coisa com uma flor, a não ser realmente que fosse uma flor ectoplasmática e que depois ela pudesse ser desmaterializada. Tá? Então, isto é um fenômeno de materialização de flores, não é transporte. Aperfeiçoados da casa trouxeram do exterior diversas conchas marinhas, transporte, em que se viam delicados perfumes que se volitavam no recinto em vagas, em ondas deliciosas. Esse é transporte. Eles trouxeram conchas, né? E juntos trouxeram também alguns perfumes. Esse tudo é fenômeno de transporte. Flores de parafina obtidas em uma sessão de materialização em 1938 e 1941, o espírito Anita, também chamado de o espírito florista. Eles vão encontrar vasto material dentro dos arquivos da FEB. Isso foi tirado ali dentro dos arquivos da FEB. Reparando que os tarefeiros espirituais submetiam o instrumento medianímico a complicadas operações magnéticas, através das quais a substância materializante era restituída ao corpo físico inteiramente purificada, lembram que nós falamos muito sobre isso, né? Por que não foi feito de ordem superior? Porque depois esse ectoplasma poderia retornar não purificado, ocasionando problemas ao nosso irmão, que de boa vontade estava ali no trabalho, né? Então, isso tudo foi trabalhado dessa maneira para que o irmão pudesse ter inteiramente purificado esse retorno do ectoplasma. Isso acontece, nós já comentamos sobre isso em todos os trabalhos de cura que nós fazemos lá no CETRELV, tá, gente? O processo é o mesmo, tá? Não, você fornece o ectoplasma, ele é utilizado, eles fazem os trabalhos de cura no perispírito, podem haver até alguns reflexos de aceleração no corpo físico, que é também natural, né? Nós vamos ver um pouco mais adiante, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, e depois esse material retorna, né? Então, por isso, o estar ali presente, o estar cônscio do trabalho que você vai realizar, estar consciente daquilo que você está fazendo, com seriedade, com equilíbrio, com bom senso, com carinho que o trabalho merece, né? E aí vamos crivar o instrutor de perguntas. E aí vem 3 perguntas. Realmente, todas as pessoas na Terra possuíam consigo energias, a energia que examinamos? Lógico que não, né? Seria lícito esperar no futuro mais amplas manifestações delas? A gente viu que no futuro esse tipo de manifestação ele é diferente, né? Não é mais o próprio Emmanuel, né, já falou já pediu para o Chico, né, vamos parar com esse negócio de materialização, porque o ideal é outros recursos, né, os recursos de cura e o livro, né, Essa força era invariavelmente influenciável ou em alguma circunstância conseguiria organizar-se por si mesma, ou seja, ela poderia ela mesma fazer algo sozinha? Nós sabemos que não, ou anímico ou mediúnico, né? De qualquer maneira, são perguntas importantíssimas, né? Aos deixou os demais obreiros as medidas atinentes à face terminal dos trabalhos e começou a elucidar, né? E vamos em frente para que a gente possa
terminar o nosso estudo. Nós estamos bem no final, né? E aí Aulus começa a responder as perguntas. O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispírita. Nós já falamos, né, que o ectoplasma ele é um subproduto do duplo etérico ou do fluido vital, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Ou seja, todo ser vivo possui fluido vital. Nós já falamos sobre isso, inclusive nós, quando estudamos, né, sobre o fluido C, que era o fluido que vinha da natureza, o mais dócil, por que que ele vinha de lá? Nós falamos porque todos os seres vivos, animais e plantas, possuem fluido vital. Inclusive, os animais e as plantas são os meios pelos quais também nós repomos o nosso fluido vital. Nós conversamos bastante sobre isso, né? Então, eu acho que aqui não restam grandes dúvidas, mas eu considero que seria prudente, né, a leitura do livro A Gênese, o capítulo que fala sobre fluidos, onde Kardec vai aprofundar muito mais o estudo do fluido vital. Então, fica aqui a recomendação de leitura da Gênese e o capítulo Fluidos. Embaixo uma figurinha muito interessante, né, da médium polonesa, né, Stanisław Tonaskiewicz, né, em 23 de junho de 1913, né, nós vemos ali umas mãos materializadas, muito bonito, né, um trabalho muito bonito, né, também dos arquivos da FEB. E em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparecem em maiores proporções e em relativa madureza, para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos, ou seja, referente à primeira pergunta, né? Então, em certas organizações, não é em todos, como na pergunta, fisiológicas, ou seja, em certos corpos físicos, em certos irmãos encarnados, né? Especiais da raça humana, né? Nós, né? Comparece as maiores proporções em relativa madureza para a manifestação necessárias aos efeitos físicos que analisamos. A primeira pergunta está respondida. É um elemento amorfo, né, o ectoplasma, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplasmática, já estudamos a respeito disso, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium que os exterioriza ou dos espíritos encarnados ou não que os senhorizam, com a mente mediúnica senhoreando-lhes o modo de ser. Ou seja, ele está da mesma maneira que nós já estudamos, ele pode ser anímico ou mediúnico, ou seja, o próprio médium pode ali interagir diretamente ou pode ser através dos espíritos. Na maioria das vezes, ele é feito através dos espíritos. Infinitamente plástico, né? Dá forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante da objetiva fotográfica. Essa figurinha aí ao lado do nosso irmão Divaldo Franco, né, é algo bastante estudado, bastante documentado também dos arquivos da FEB, foi tirado dos arquivos da FEB e documentado através da objetiva fotográfica, né? E percebem que ele é realmente muito plástico, infinitamente plástico, né? E responde à vontade, né? Dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação. Os fenômenos de levitação do Colin Evans aqui, por exemplo, que foi extremamente estudado, né? Nós temos casos em que ele sai de um prédio, de uma janela e entra na outra, né? E, lógico, por isso que ele coloca, né, visíveis ou invisíveis, né? No caso do Colin Evans, né, existia ali uma massa, né, protoplasmática ou um ectoplasma que dava sustentação para que ele pudesse fazer esse tipo de levitação, né? Existe ali vamos dizer assim, um grupo de fluidos, né, que interligam, né, e que dão essa sustentação para esse tipo de trabalho. Isso hoje em dia nós vemos ali na Índia faquirs, né, que usam esse tipo de manifestação, normalmente invisível, né? O faquir ele deita na cama de pregos, né? E os pregos nem sequer marcam, né, a pele dele, porque existe ali embaixo, né, um colchão protoplasmático ou um ectoplasma ali de certa densidade, né, que dá suporte ao corpo dele, tá? Só que está numa vibração que não é visível ao olho humano. Um médium vidente veria ali o colchão ectoplasmático.
Tá? E um médium vidente também iria ver, né, melhor, né, essa estrutura que estaria por baixo ali do Colin Evans, sustentando ele nessa situação, né? Por isso que ele coloca, né, visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium, né, forma pensamento, ou dos companheiros que assistem mentalmente afinados com ele. Ou seja, pode ter ali formas pensamentos do médium ou dos companheiros. Exige-nos, pois, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, de vez que, manejado por entidades ainda cativas às paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. Normalmente a gente utiliza, por exemplo, lá no CETRELV, não sei se alguém já notou, né, no salão de palestras, né, salão público, né, normalmente há ali uma lampadinha azul que fica sempre acesa, né, a vibração azul, né, a cor azul, ou seja, o padrão vibratório azul, ele dificulta de uma maneira muito, muito difícil fenômenos de ordem física com o ectoplasma. Então, mesmo ali existindo uma quantidade de ectoplasma bastante existente, né? É um hospital, né? E mesmo ali uma inteligência ali querendo brincar, né? Um espírito zombeteiro e que tivesse condições ali, soubesse, né, manipular esse material, né, para fazer ali uma batida, uma pancada, ou uma materialização e uma desmaterialização, ele não encontraria um ambiente propício para isso. Por isso a luz ali azul ela é colocada, tá? Ela tem essa função, né, de realmente dificultar esse tipo de manifestação possivelmente de um espírito zombeteiro. Óbvio que para os espíritos mais evoluídos, essa dificuldade ela poderia ser ali vencida com uma certa facilidade, mas para esses menos evoluídos, isso é um processo mais difícil. É realmente mais dificultoso vencer isso daí, tá? Nós, inclusive, já estudamos isso e foi também estudo lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 10. E apontando o mediador mediador que despertava sonolento, né, o médium, né, que propiciou todo esse trabalho maravilhoso, né, enunciou: nosso amigo, polarizando as energias do nosso plano, funciona como entidade maternal, de cujas possibilidades criativas os espíritos materializados totalmente ou não retiram os recursos imprescindíveis às suas manifestações, sendo o prazo curtíssimo autênticos filhos dele. Ou seja, ele fornece, ele realmente é o que dá todo esse material e dá toda essa substância para essa materialização ali, essa tangível, né, de maneira tangível, né? Assinalando a conceituação, Hilário falou entusiástico, né? Isso dá a entender que nas forças geradoras extravasadas do médium e dos cooperadores de nossa esfera, poderemos surpreender igualmente os princípios fundamentais da genética humana em figurações que a ciência terrena ainda não conhece. O que ele quis dizer com isso, né? Quando Jesus praticava as curas, ele não só curava a pessoa, como ele reconstituía as partes que haviam ali sido danificadas. Por exemplo, alguém que tivesse ali com lepra e que tivesse com as pontas dos dedos já gangrenadas, ou a ponta do nariz gangrenada, as pontas das orelhas gangrenadas, cobridas pela gangrena, ou seja, com deformidades, Jesus reorganizava tudo. Isso é materialização já no corpo físico, é o que ele está querendo dizer. Olha, no futuro, a gente vai poder trabalhar igualmente com os princípios da genética sobre os corpos humanos? Sim, sim, nós ainda estamos um pouquinho distante disso. Jesus mesmo nos disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Lembrem-se que quando ele foi ali no Monte das Oliveiras, quando chega ali aquele grupo senhoreado pelo pessoal do Sinédrio, Pedro desembainha a espada e corta a orelha de Malcolm. Jesus vai lá e recoloca a orelha do Malcolm no lugar perfeitamente. É exatamente o que ele está querendo dizer aqui, ó. Poderemos surpreender igualmente os princípios fundamentais da genética humana em figurações que a ciência humana ainda não conhece? Ou seja,
Nós vamos poder utilizar esses recursos do ectoplasma para recompor até partes do corpo humano? É isso que ele está perguntando. Eu estou traduzindo a pergunta para vocês, tá? E Jesus já tinha falado sobre isso, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. E a resposta do Aulus não poderia ser diferente, porque seria contrariar. Seria contrariar o que Jesus recompôs a orelha do Malcolm. Está no próprio evangelho isso, gente. Entendeu? Jesus curava as pessoas e recompunha o corpo físico. Então, está tudo perfeitamente dentro daquilo que Jesus falou. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Sem dúvida alguma, confirmou o assistente. Os princípios são os mesmos, embora os aspectos sejam diferentes. O futuro nos reserva admiráveis realizações nesse ponto. Trabalhemos e estudemos. Acho que nós vamos precisar trabalhar e estudar muito. Que nem aprender a desmaterializar e materializar nós chegamos ainda. Recompor partes do corpo físico, gente, ainda está um pouco mais distante. Mas, gente, eu vejo que tudo isso é possível, é plausível. É plausível. É aceitável, é plausível. Nós sabemos como isso funciona. Isso é importante. Nós já temos o mecanismo. Isso funciona desta maneira. E é possível. Basta que vocês se esforcem, que vocês estudem e trabalhem. Nesse sentido, tudo isso pode ser feito. Pode ser que nós não consigamos fazer sozinhos, mas se nós realmente nos colocarmos para estudar e aprender, e de maneira com afinco, com dedicação, com esforço, com caridade, e lógico, dentro do merecimento daquele que está sendo atendido, isso tudo pode ser realizado. E nós vemos muitas vezes isso sendo realizado em trabalhos, quando nós realizamos ali no CETRAV. Quantas pessoas já foram curadas ali? Quantas pessoas tinham problemas e que tiveram ali os seus problemas praticamente como se desmaterializasse aquilo, ou materializasse algo que estivesse ali necessitando ser realizado. Isso mesmo dentro do processo biológico, do corpo, eu estou falando. Percebem que está tudo muito bem engendrado, muito bem acertado? Tudo isso é possível, desde que nós trabalhemos de maneira séria, nós trabalhemos de maneira cônscia naquilo que nós estamos realizando, sabendo o que nós estamos fazendo e o potencial que nós temos na nossa mão. Os potenciais são elevados, são infinitos, gente. Nós temos muitos potenciais que a gente precisa realmente compreender isso e colocar em prática. Eu acho que a compreensão aqui, ela realmente ficou bastante... eu fiz tudo o que eu podia para realmente trazer essa compreensão. Agora, cabe a gente realmente meditar e colocar em prática. Mediunidade com Jesus. Nossa disponibilidade de tempo, infelizmente, terminou. E por isso, Aulus encerrou essa notável conversação. Realmente é um capítulo notável. E convidou-nos a voltar. Isso encerra o capítulo 28. E por isso eu encerrei dessa maneira. Gente, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nós podemos. Nós entendemos, com todo esse estudo, nós entendemos a mecânica de tudo. É possível. Basta nós nos esforçarmos, estudarmos e nos colocarmos definitivamente conscientes do trabalho que a gente está fazendo, com qualidade, com amor, com dedicação. É isso que eu gostaria de colocar. Agradeço. Vou fechar o chat e vou abrir para a gente conversar um pouco. Marco Antônio, Roberto, gostariam de colocar alguma coisa, principalmente relativos aos nossos trabalhos ali do CETRELV? Eu vou me desculpar, Eduardo, porque eu entrei e saí da reunião várias vezes aqui. Caiu, não sei, acho que caiu umas 10 vezes aqui. Então eu fiquei meio de fora aqui. Edu, Oi, Marco. imagina a gente usando tudo isso naquela sala de tratamento de cura. Se a gente soubesse usar com toda a força, tudo isso que a gente aprendeu naquela sala de cura. Porque quando a gente usa
E a gente sabe que lá é usado o ectoplasma, assim, muitas vezes para curar o perispírito, né? Imagina que a gente não conseguiria, o quanto que a gente não poderia ajudar mais do que a gente já faz, né? Como a gente poderia ajudar a espiritualidade a trabalhar com tudo isso. Depende da nossa força de vontade, do nosso querer, né? E assim, e tomar consciência de coisas. Uma vez nós tivemos uma explicação e para aquela sala é dirigido todo, é captado de todo mundo, até quem está no salão, das flores ali, das plantas que estão ali, dos animais que estão ali por perto, eles se utilizam desse material, né? Nossa, não dá nem para imaginar uma coisa dessa, é uma coisa assim fantástica, né? E que a gente pode, e eu tenho certeza que a gente ainda vai chegar nisso, com certeza. É uma lição muito grande, né? A gente, na verdade, está falando de um capítulo de materialização, mas, na verdade, é muito mais profundo do que isso, né? Não se trata só de materialização, se trata de uma recomposição, que nem você disse que Jesus, ele não só curava, ele recompunha, né? É Sim. sensacional. Todo o capítulo ele foi baseado nisso, né? Você percebe que quando o Aulo está terminando, que ele está respondendo as 3 últimas perguntas, ele vai de íntimo, né, aquilo que Jesus praticava, os processos de cura, porque, como ele mesmo inicia o capítulo, olha, eu trouxe vocês 2 aqui, porque esse grupo vai trabalhar com a cura. Então, é nesse processo que eu quero que vocês se aprofundem e percebam aquilo que Jesus disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais, mas é preciso que vocês compreendam como funciona todo esse mecanismo, todo esse trabalho, né? Nos tempos que eu trabalhei com o Melo ali no centro, eu vi inúmeros trabalhos realizados pelo Melo em que essa desmaterialização ela ocorria assim, partes do corpo das pessoas que estavam ali doentes e que, passado um determinado tempo, a pessoa retornava no centro com outros exames e falava: olha, não sei o que aconteceu, mas está tudo bem. E era um processo de desmaterialização e materialização, né? De trocas de células malsãs por células sãs, que é um processo que nós vimos aqui que é perfeitamente possível. Óbvio que nós não temos condição de fazer isso, mas os espíritos, utilizando do ectoplasma e do merecimento de cada um, da vontade, do trabalho, nosso trabalho de caridade que o Melo realizava era algo indescritível. Então, os resultados dentro do merecimento de cada um aconteciam sim, e eles podem continuar acontecendo naturalmente, depende muito de nós e do merecimento, do nosso trabalho, do nosso merecimento e também das pessoas que estão sendo ali assistidas. Principalmente das pessoas, porque, como Jesus mesmo dizia, né? A tua fé te salvou. Quer dizer, se você mesmo não tem confiança em si próprio, não tem confiança em Deus, tudo fica muito mais difícil, tudo fica muito mais difícil. Porque o objetivo, muitas vezes, da doença é de te chamar a atenção para reconduzir ao caminho. O caminho para Deus, o caminho para a felicidade. Ou seja, para você voltar a desenvolver essa fé e a esperança, né? A fortalecer a fé e a esperança. Então, depende muito se isso já teve um despertar, né? Nós vemos ali no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que todo esse movimento ele vai até o momento do despertar. O espírito ele desperta para aquilo, ótimo, ele aprendeu a lição. Então, outra lição, aquela já foi aprendida, né? Nós estudamos isso ali, né? Então, é um processo natural. E se houve um despertar, se já trouxe ali aquilo que era necessário, uma mudança de hábito, uma mudança de postura, uma mudança de atitude, é natural, muito natural, que possa ali ocorrer não só a cura, reflexo da cura no perispírito, mas até uma cura física, sem nenhum problema. Não vejo isso como impossibilidade no trabalho que é realizado ali na nossa casa. Vejo ele até com certa possibilidade real. Lógico que, volto a dizer, não somos nós que curamos, quem cura são os espíritos, e isso só é feito com anuência
de Deus. Nada é feito sem anuência do Criador. Nós recebemos, enquanto na pandemia, a gente ficou aquele tempo fechado, a gente recebeu algumas instruções, né? E uma delas, para a sala de cura ali, era que nós se atentássemos ao órgão que estava danificado, que a gente imaginasse aquele órgão até saindo do corpo da pessoa e reconstituindo ele. Né? Nada mais é do que esse trabalho, né? Que você está falando aí, que você disse. E assim, você falou da época do mel lá, nossa, a gente já viu tanta coisa lá, né? Eu vi gente chegando de cadeira de roda e depois subindo aquela rampa lá, tranquilo. Mas, e graças a Deus, até hoje a gente tem tido respostas assim, muito, muito grandes. Esses dias a gente ficou extremamente contente com um senhor que chegou, ele tinha uma doença, um câncer, num lugar inoperável, e fez lá o tratamento com a gente, ainda está lá fazendo, mas os médicos não entendem o que aconteceu com ele. Ó, sumiu, cadê? O negócio não está mais aqui. Sim. Né? E como ele e outras, nossa, é sensacional isso. É uma coisa assim... tem vários relatos lá. Sim. Eu vi isso muitas vezes. Tem uma outra paciente lá com uma lesão pélvica também, não sei se você lembra, Marco, que ela veio com uma baita dor pélvica, tudo. Agora está saindo de lá sem nada, na última sessão. Sim. Sempre, gente. Isso depende da anuência do Criador, como eu disse, né? Isso tem que estar dentro do Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7. Isso, para a pessoa, já trouxe o necessário, o aprendizado que ela precisava, né? E então, agora, existe essa possibilidade do mérito, né? Ser alcançado, dependendo dela, da sua fé, né? A tua fé te curou, e da anuência do próprio Criador. Mas, sim, tudo isso é perfeitamente... A gente vê que toda a estrutura do capítulo está sedimentada no trabalho que a casa produz e dos resultados que nós temos. Então, eu volto a dizer, é interessante, é muito importante para a gente, essas 4 aulas, elas foram muito importantes para a gente entender o mecanismo, entender como essas coisas funcionam, para que a gente possa servir com qualidade, tá ali com qualidade, tá sabendo o que você está fazendo, né? Olha, eu estou aqui, eu estou exteriorizando energias, eu tenho um pensamento, eu estou aqui seriamente para o trabalho que eu quero, que ajuda ao próximo, é a prática da caridade. Então, isso tudo é fundamental. E eu tenho certeza que as pessoas imbuídas de todo esse conhecimento, elas vão ter um trabalho com mais qualidade, muito mais qualidade. Nossa, sem dúvida. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Gente, esse é um capítulo muito longo, né? Semana que vem a gente entraria no capítulo 29, anotações em serviço, e já é um capítulo praticamente final, né? Porque agora são as últimas anotações, nós estamos terminando praticamente o livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu andei conversando bastante a respeito das obras que a gente poderia estudar, daquilo que a gente poderia caminhar. Eu realmente estou propenso a continuar nas obras de André Luiz, seguir nas obras de André Luiz, e tenho uma propensão em seguir na próxima obra, que seria o Ação e Reação, porque eu acho que a gente deveria manter a mesma linha de processo, já que a gente está seguindo uma ordem. Nós fizemos ali Obreiros da Vida Eterna, fizemos Libertação, estamos terminando nos Domínios da Mediunidade. O certo mesmo seria fazer ação e reação, depois, já com toda essa base, dá para enfrentar, não vejo dificuldades, até diria para vocês que eu acho que eu teria condições de enfrentar Evolução em Dois Mundos, e quem sabe, né, depois de fazer Evolução em Dois Mundos, chegar em Mecanismos da Mediunidade. Mas primeiro enfrentar a Evolução em Dois Mundos, né? Evolução em Dois Mundos realmente é um livro mais pesado, né? E com essas 4 obras feitas,
eu diria para vocês que eu não encontraria grandes dificuldades em caminhar em evolução em dois mundos. Acho que teríamos aí uma base tranquila para enfrentar a evolução em dois mundos, e tenho certeza absoluta que enfrentando a evolução em dois mundos, mecanismos vai ficar facinho, não vai ficar faltando muita coisa não, tá? Porque realmente aí vai ficar bem mais tranquilo caminhar em mecanismos da mediunidade. É um caminho, é uma proposta, né? Lógico, é uma das propostas. A gente pode analisar algumas outras e ver o que o pessoal quer, né? A gente não pode ficar só no meu gosto, tem que ficar no gosto de todo mundo, né? Precisa que a grande maioria, né? Não, vamos continuar, ou não dá, vamos pegar uma outra obra. Tudo bem, né? Eu andei estudando aí para ver se a gente faria Pensamento e Vida, mas Pensamento e Vida não dá, eu não tenho cabedal de conhecimento para isso. Eu até reli o livro, né? Mas tem trechos ali que eu não saberia nem como explicar. Então, eu deixei esse livro de lado. Realmente, Pensamento e Vida é algo que está um pouco além do que eu conseguiria ali trabalhar. Eu acho que nós iríamos mergulhar num livro que a gente iria fazer um estudo superficial. Eu acho que não vamos ganhar nada com isso. Foram sugeridos alguns outros livros, roteiro. Eu achei o roteiro um livro muito singelo, perto do padrão que a gente está. Então, eu não sei. Eu acho que, inclusive, é um livro que já foi bastante estudado. Você encontra bastante gente estudando ele na internet. Não sei, acho que não seria também uma ideia o livro roteiro. Mas a gente pode tentar algum outro. Vamos começar a pensar, porque teoricamente a gente está terminando, nós vamos caminhar para o capítulo 29, anotações em serviço, são 2 aulas, né, são 2 lives, e depois o capítulo 30, últimas páginas, é uma live só, é um capítulo pequenininho, de 2 páginas e meia, que eu vou resumir já está pronto, né, inclusive são 30 e poucos slides que a gente vai fazer, acho que é 31 slides, que nós vamos fazer numa aula só, e que nós vamos encerrar, ou seja, estamos praticamente a 3 lives do final. Então, a gente está na hora da gente começar a realmente, de maneira séria, pensar no que é que a gente vai dar prosseguimento, né? Ao término desse livro, a gente vai abrir ali um espaço de aproximadamente 2 ou 3 semanas, né? Mas aí a gente pretende já iniciar, né? A ideia, gente, é terminar esse livro agora em junho mesmo, né? Nos domínios da mediunidade, e nós vamos tirar férias, né? Em julho, frio, né? E a gente volta na primeira semana de agosto já com o novo livro que nós vamos estudar. Ou seja, teoricamente, o mês de julho vai ficar ali totalmente em aberto, mês de frio, né? Para terça-feira à noite de frio, né? A gente está mais tranquilo, e é o período que eu vou precisar, né? Dependendo do livro que a gente vai estudar, né? Dividir, como é que a gente vai dividir entre o Marco Antônio, o Roberto e as outras pessoas que quiserem participar, a gente vai abrir para mais participações, todos que desejarem, né? Dependendo do livro que a gente escolher, né? E a gente vai dividir os capítulos e começar ali a ver como é que cada um vai querer trabalhar, se vai trabalhar com slides, se vai trabalhar com texto puro, como vai querer fazer, depende do livro, né? Livros de Emmanuel, sempre texto puro, não dá para fazer slides, livro de Emmanuel não cabe slides. Agora, livros de André Luiz, todos eles cabem slides sem nenhum problema, porque são livros que permitem esse tipo de interação com slides e aproximação de outras obras, né? Dá para trazer outras obras para fundamentar, não só o Evangelho, mas outras obras de apoio, né? Para fundamentar. Então, aí depende do que a gente vai escolher. Fica aqui o convite, vamos começar a meditar se nós vamos fazer realmente Ação e Reação, que é o próximo livro, ou se a gente vai partir para algum outro livro, ou do Divaldo, ou do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, da Lavra de Emmanuel, ou do próprio João Nunes Maia, algum outro de João Nunes Maia, da Ivone do Amaral Pereira, todos são sugestões. São sugestões, a gente precisa colocar aqui as sugestões e analisar, né? E para a gente poder analisar. Fica aqui o convite. Se não temos mais nenhuma colocação, queria abrir para aqueles que puderem ou desejarem, né, fazerem a prece de encerramento. Samuel não quer colocar nada hoje? Tranquilo? Quem gostaria de fazer a prece de encerramento, gente, por favor?
De mediunidade eu não entendo nada, só fico na escuta, estou tentando aprender. Mesmo porque eu não dei palpite ainda sobre o livro, porque estava na iminência do Simão Pedro, às terças-feiras, fazer uns trabalhos aqui ao vivo sobre mediunidade. Que Mas legal. como o salão lá está em reforma, ele ia começar o trabalho agora em maio. Ele descartou isso, mas eu ainda vou verificar com ele lá, quem sabe se é para fazer. Por isso que eu não dei palpite lá do livro ainda. Tá certo, de repente é uma boa pedida também. Espero que ele grave. A Meg está aí ao vivo fazer as preces. Um beijo para vocês, todo mundo. Um beijo, Samuel. Boa noite a todos. Olha, notável esse capítulo de hoje. Tinha coisas que eu nunca tinha lido. Edu, sábado eu vou falar na sua orelha. Muito legal, tá? Então, vamos agradecer a presença de todos, né? E eu vou fazer uma oração que uma vez a Ana e o Marcos fez uma reunião mediúnica, que eu escolhi para hoje, para esse momento especial, depois da leitura de tudo que você nos enviou, tá bom? Então, agradecendo a presença de todos, obrigada, Senhor. Obrigada por essas lições notáveis, como está dito no livro. Agradecendo ao Senhor, porque no silêncio dessa hora em que me entrego em espírito a vós, para o descanso do meu corpo físico, venho agradecê-lo por tudo. Tudo que recebemos neste dia tão maravilhoso, nesta noite. Que tivemos a oportunidade de viver, ouvir e aprender. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, como eu perdoo também todos os quantos têm nos ofendido. Obrigado, Senhor, por não ter nos deixado cair na tentação. Obrigada, Senhor, por ter nos livrado de tantos males, perigos a que estivemos expostos e muitas vezes sequer não sabíamos. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de frequentar esta escola divina que a vida Cetrelve nos proporciona. Pedindo assim, Senhor, podendo amar, servir cada vez mais aos propósitos divinos de Cristo. Peço-te, Senhor, que durante esse repouso do nosso físico, que o nosso corpo seja fortalecido e que nosso espírito seja cada vez mais iluminado, para que amanhã possamos novamente ser útil e amar a tudo e a todos os seres que criastes. Boa noite, Senhor, e que esta paz em que nós nos encontramos se estenda a todos nossos irmãos e se estenda a toda a humanidade. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite. Que linda mensagem, né? Muito obrigado pela prece, muito bonito.